A Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação Berenice Lima. Olá, reiniciando aqui o nosso estudo. Nós estamos no primeiro capítulo, né? Dele falando dessas dores que ele sente. E nós encerramos ele falando que era sugestões dos sofrimentos dos outros, tudo ali embolado. Então, isso fica um alerta para nós quando a gente tem que fazer uma reflexão. Como é que eu me comporto, como é que eu ajo com o sofrimento do outro quando eu vejo? Aquilo me causa compaixão, eu me envolvo em preces intercessórias, eu sou indiferente. Como é que eu me sinto? A gente tem que saber sobre a dor do outro, porque nesse momento que ele está, que eram todos materialistas, individuais, mas acabava que aquela misturada de sofrimentos só causavam dores, apenas dores, porque ninguém era acostumado a olhar para o outro com compaixão, né? E ele fala o seguinte, ele agora vai descrever o comportamento dos suicidas. Ele diz assim: às vezes, conflitos brutais se verificavam pelos becos lamacentos, onde se enfileiravam as cavernas que nos serviam de domicílio. Invariavelmente irritados, por motivos insignificantes, nos atirávamos uns contra os outros em lutas corporais violentas, nas quais, tal como sucede nas baixas camadas sociais terrenas, levaria sempre a melhor aquele que maior destreza e truculência se apresentasse. Ele está nesse meio, quando ele diz assim: todos invariavelmente irritados. Ora, se você é uma pessoa super irritada, que está toda hora irritada, você desencarnando, você vai para o meio dos irritados. Se toda hora você tem vontade de brigar com as pessoas, sair dando pancada nas pessoas, seja no trânsito, seja em algum lugar, se você só pensa em resolver as coisas na base da violência, não tenha dúvida que quando você desencarnar, você vai estar nesse meio. Isso é para que a gente aprenda a ser pacífico. Ser pacífico não é ser passivo. Passivo é aquela pessoa inerte que não toma nenhuma ação. O pacífico, o pacificador, é aquele que pensa, que age, é o vencedor. Mesmo porque a omissão não é virtude, mas quando a gente quer resolver apenas com a força, nós estamos na contramão do progresso espiritual. E ele continua: frequentemente fui ali insultado, ridicularizado nos meus sentimentos mais caros e delicados com xistes e sarcasmos que me revoltavam até o âmago. Apedrejado e espancado, até que, excitado por fobia idêntica, eu me atirava a represálias selvagens, ombreando com os agressores e com eles refocilando na lama da mesma ceva espiritual. Então, embora ele fosse um homem tão ilustre, né, ele fosse um intelectual, naquele momento ali, ele agia como se fosse uma pessoa sem nenhum raciocínio. Por quê? A única coisa que ele pensava mesmo era dar o troco, né? É a famosa, quando a gente fala que eu não levo desaforo para casa. E aí a gente parte para essa violência. Então, ele aqui nesse momento, quando ele se vê, ele está ali, se embolando com as pessoas naquela lama, porque ele também acha que se resolve à base da pancada. E aí ele continua. Agora é uma parte bem sofrida
da sensação que ele vai sentir. Que ele diz assim, olha, a fome, a sede, o frio enregelador, a fadiga, a insônia, exigências físicas martirizantes, fáceis de o leitor entrever. A natureza, como que aguçada em todos os seus desejos e apetites, qual se ainda trouxéssemos o envoltório carnal. A promiscuidade, muito vexatória, de espíritos que foram homens e dos que animaram corpos femininos, tempestades constantes, inundações mesmo, a lama, o fétido, as sombras perenes, a desesperança de nos vermos livres de tantos martírios sobrepostos, o supremo desconforto físico e moral. Eis o panorama, por assim dizer, material, que emoldurava os nossos ainda mais pungentes padecimentos morais. Então, veja, ele está sentindo essa fome, a sede, o frio, a insônia. Sabe aquele cansaço que você está cansada, mas você não consegue dormir? Você não está na hora ainda de você descansar. Então, aquele mal-estar que ele está sentindo. Só que quando ele descreve tudo isso, a gente tem que entender que tudo isso está acontecendo porque ele quis. Porque ele foi imprevidente. Ele não raciocinou. Ele quis resolver a maneira dele. E aqui ele volta novamente a falar sobre as tempestades, as inundações, a lama. Gente, a lama. Nós vimos aí recentemente o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Aquela enchente e trazendo a lama. E depois aquelas pessoas retornando às suas casas e a lama. Né? A lama. Então imagina, se fosse você, se fosse a sua casa, o que você gostaria que alguém fizesse por você? Então esses flagelos da natureza, eles têm um significado. A gente tem que sentir aquela dor, mas sentir aquela dor e querer realmente ajudar de alguma maneira. Essa lama que ele está sentindo aqui é indiferença, porque ele viu tantos sofrimentos ao longo da vida e nunca se comoveu. Então agora ele está nesta vibração. E aí ele vem falando, né, sobre os desejos, os apetites, a promiscuidade muito vejatória. E essa promiscuidade muitas vezes está na mente. Muitas vezes está apenas na fabricação dos desejos mais íntimos e da mente. Mas tudo que a gente pensa se realiza. Os pensamentos mais escondidos, as vontades mais escondidas, elas se realizam e muitas vezes causam dores para nós. Então, é importante a gente se conhecer, a gente entender quais são as nossas preferências, quais são os pensamentos que vêm mais, são pensamentos para eu resolver. Muitas vezes eu não sou agressiva, mas na mente eu sou. A minha vontade é de estrangular. É que eu não tenho físico para isso, vamos pensar assim. Mas a mente vai elaborando. E o que vale é a mente. O que vale é a intenção. O que vale é o que nós pensamos. Então, nessas questões, como ele diz aqui, né, dessas questões da promiscuidade, da agressão, toda a criação da nossa mente vai colocar nós neste lugar quando nós ficarmos livres do corpo humano. E ele fala assim: nem mesmo sonhar com o belo, dar-se a devaneios balsamizantes ou a recordações beneficentes era concedido àquele que porventura possuísse capacidade para o fazer. Então, gente, nem que ele quisesse pensar em coisas boas, pensar em coisas agradáveis, ele não ia conseguir.
Por quê? Porque também quando ele estava encarnado, ele não tinha esse hábito. Ele não pensava na vida, ele não pensava no belo, ele não pensava em Deus, ele não pensava. Quando desencarna naquela confusão toda, também ele já nem tinha o hábito de pensar. Então, como é que nós vamos fazer alguma coisa se a gente não tem o hábito de fazê-lo, né? Não tem como. Então ele diz: naquele ambiente superlotado de males, o pensamento jazia encarcerado nas fráguas que o contornavam, só podendo emitir vibrações que se afinizassem ao tono da própria perfídia local. E, envolvidos em tão enlouquecedores fogos, não havia ninguém que pudesse atingir um instante de serenidade e reflexão para se lembrar de Deus e bradar por sua paternal misericórdia. Ora, se eles não conseguiam um instante sequer de serenidade e reflexão para se lembrar de Deus, é porque ele, quando foi cometer esse ato, ele também não pensou em Deus. Ele não tinha o hábito, porque quem tem o hábito da prece, de pensar em Deus com sinceridade, já é prevenido para avançar no suicídio. Por isso que a gente tem que se ligar a Deus. No outro programa que eu falei sobre as potências da alma, do Leon Denis, sobre o pensamento, sobre Deus, tenha o hábito, converse com Deus. Ah, mas Deus sabe de tudo. Quem não sabe é você, ele sabe. Então, você, por não saber, converse com Deus, peça ajuda. Olha, eu tenho tantas experiências assim, pessoais, da prece, mas não é para pedir nada, é para aquietar a mente. Só para me ajudar eu pensar. Quantas vezes eu peço, me ajuda a pensar qual é o melhor caminho, qual é a melhor solução. Só que muitas vezes a melhor solução que aparece não é a que eu gostaria, mas é a que deve ser quando você faz uma análise das consequências. Então, que a gente aprenda a fazer essa ligação com Deus. E aí ele diz: não se podia orar, porque a oração é um bem, é um bálsamo, é uma trégua, é uma esperança. E aos desgraçados que para lá se atiravam nas torrentes do suicídio, impossível seria atingir tão altas mercês. Ele diz aqui uma coisa muito certa, gente. A oração é um bem, é o nosso bem mais precioso. Por exemplo, às vezes eu acordo de madrugada, preocupada com alguma coisa que eu tenho que ver, né? Geralmente são as coisas de lá da instituição. São muitas pessoas, cada decisão que você toma, você implica na vida das pessoas, e às vezes você está indo para um caminho e daqui a pouco percebe que as coisas estão indo para outros. A gente lidar com funcionário, com voluntários, com as pessoas da comunidade. E tem hora que eu não sei o que eu vou resolver, como eu vou resolver. Mas eu sei que para qualquer decisão minha vai dar um impacto muito grande. Então, minha que eu digo da diretoria. E muitas vezes a gente combina, tem um problema para resolver e a gente combina, olha gente, então hoje à noite cada um ora na sua casa, vamos orando, vamos ver se durante o sono vem algumas ideias e amanhã a gente faz a reunião. Olha, isso é fato. É impressionante como dá certo. Só que nas nossas preces, a gente não pede, olha, eu queria que fosse desse jeito. Eu peço só, ai, Jesus, geralmente os guias do trabalho, Dr. Erma, Eurípides, o próprio Altivo, a própria Dona Lourdes, que me ajude para que eu enxergue uma saída, para que eu identifique o que é o melhor para o trabalho, que eu saiba ser sábia naquele instante, que o meu personalismo não tenha peso naquele momento, que eu tenha essa visão, que eu tenha essa sabedoria, que os amigos espirituais me inspirem, me ajudem. Então, os diretores todos vão fazendo essa prece. Geralmente, no dia seguinte,
quando a gente senta para resolver o problema, é suave. Vêm as melhores soluções. Muitas vezes, a solução, as propostas, não são a que eu gostaria pessoalmente, mas a gente está vencendo uma coisa chamada o quê? Personalismo. Tem que ser do meu jeito. E a gente aprende. A única coisa que tem que ser do jeito é as bases doutrinárias. E isto não pode mexer, porque são essas bases doutrinárias que vai dar a segurança ao trabalho. Mas a gente procura sempre vencer o nosso personalismo. Algumas vezes consegue, outras não, mas a gente vai no foco da tentativa. E aí ele vem falando assim: não sabíamos quando era dia ou quando voltava a noite, porque sombras perenes rodeavam as horas que vivíamos. Perdéramos a noção de tempo. Aí nós trazemos para a gente, né? Quantas vezes nós agradecemos pelo dia, pelo sol? Quantos de nós acordamos para valorizar o sol? Tem lugares que o sol ele fica 6 meses sem aparecer e as pessoas fazem um evento para o sol nascer. O nosso sol, aqui nós no Brasil, é tão certinho a noite, a lua, o sol, o dia. Quantas vezes nós acordamos para ver o sol nascer? Quantas vezes nós vamos na praia ver o sol nascer? Nossa, é uma coisa magnânima aquilo ali. E é um programa que não nos custa muito. Íamos à praia para ver o sol nascer, para ver o sol se pôr, acostumar a mente a identificar naquela ação a meditação, o conforto mental. E aí ele continua, quando ele fala perderemos a noção do tempo. E quantas vezes nós perdemos a noção do tempo apenas prestando atenção em coisas que não acrescentam em nada? Quantas vezes nós ficamos assim em aplicativos que o tempo passa, a gente perde a noção do tempo e aquele tempo não traz nada significativo para nós. E aí continua: apenas esmagadora sensação de distância e longevidade do que representasse o passado ficara para açoitar nossas interrogações, afigurando-se-nos que estávamos há séculos jungidos a tão ríspido calvário. Dali não esperávamos sair, conquanto fosse tal desejo uma das causticantes obsessões que nos alucinavam, pois o desânimo, gerador da desesperança, que nos armara o gesto de suicidas, afirmava-nos que tal estado de coisas seria eterno. Então, nós vemos aqui o desânimo. Nessa época que foi escrito o livro, não falava-se tanto sobre isso, não se falava tanto sobre a questão da depressão. E hoje, muitas vezes, a gente vai se desanimando e muitas vezes o desânimo está relacionado às questões materiais e a gente vai se entregando àquele desânimo, vamos abrindo as portas para a depressão e causamos doença. Lá na década de 40, o Emmanuel falou que naquela época que havia muito mais doenças causadas por vírus e bactérias do que pelo pensamento do que por vírus e bactérias. Havia mais doenças causadas pelo pensamento do que por vírus e bactérias. E o desânimo é uma porta para a doença do espírito. E aí, como ele diz aqui, esse desânimo foi o gerador da desesperança que armou ele para o gesto do suicídio. Porque ficou cego, ficou desanimado. Como é que eu vou ler? Para onde é que eu vou? Como é que eu vou andar? Agora não serve mais para nada. Então, são esses pensamentos que vai ali alicerçando o desânimo.
Portanto, não deixe o desânimo chegar. A rádio, nós precisamos da rádio. A rádio é uma terapia. A rádio, inclusive, tem programas que dá essa assistência aos ouvintes. A rádio, eu falo que a rádio é uma farmácia. Cada programa é um remédio para a nossa alma, que vai investindo ali em nós esse raciocínio. Porque na hora que a gente começa a raciocinar, a gente começa a entrar numa frequência muito positiva. E aí ele diz, a contagem do tempo, para aqueles que mergulhavam nesse abismo, estacionara no momento exato em que fizera para sempre tombar a própria armadura da carne. Então, o que é isso? Ficava aquela cena do momento do suicídio. O tempo parava ali e ficava apenas aquela cena recorrente. Sabe quando você, às vezes, faz uma coisa que você se arrepende, você fala, poxa, eu não poderia mais fazer aquilo, mas fez. E aquela cena, aquele arrependimento fica ali voltando na sua mente. Pois bem, é isso que sente num grau muito grande, porque numa realidade física, né? Ele sente fisicamente, mesmo porque ele está cheio de fluidos. E aí ele diz, daí para cá só existiam assombro, confusão, enganosas induções, suposições insidiosas. Igualmente, ignorávamos em que local nos encontrávamos, que significação teria nossa espantosa situação. Tentávamos, aflitos, furtarmos-nos a ela, sem percebermos que era cabedal de nossa própria mente conflagrada, de nossas vibrações entrechocadas por 1000 malefícios indescritíveis. Procurávamos, então, fugir do local maldito para voltarmos aos nossos lares, e o fazíamos desabaladamente, em insanas correrias de loucos furiosos. Às ver os malditos, sem consolo, sem paz, sem descanso em parte alguma, ao passo que correntes irresistíveis, como imãs poderosos, atraíam-nos de volta ao tugúrio sombrio, arrastando-nos de envolta a um atro turbilhão de nuvens sufocadoras e estonteantes. Quando a gente fala, o espírito vai aonde quer. Depende, porque eles queriam retornar para casa. Ficava pensando na casa e era atraído para casa. Mas o que era mais forte dele foi o desrespeito à lei de Deus, que causou o suicídio. Era essa vibração que ele diz que era como um imã que arrastava ele para aquele local. Então, que a gente pense assim, o que eu mais penso? São coisas positivas ou coisas negativas? Se forem coisas positivas, que a gente continue. Se forem coisas negativas, que a gente busque ajuda. E muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.